sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu sou a Simone Murari e você está no canal Simone em Portugal. E hoje eu quero trazer algumas diferenças de trabalhar no Brasil e em Portugal. Então hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante que eu, por exemplo, desconhecia e eu acho muito válido a gente ter ciência de como que as coisas funcionam em um outro país, até para a gente já vir mais preparado. Então hoje o nosso tema é sobre algumas diferenças de se trabalhar no Brasil e de se trabalhar aqui em Portugal. Uma grande diferença é o tamanho das empresas. Isso é assim gritante, né? Que no Brasil a gente encontra grandes empresas, grandes indústrias. Eu, por exemplo, na minha última experiência, a empresa tinha 80 mil funcionários. Então só por aí já dá pra gente ter noção. E isso é muito comum a gente encontrar no Brasil em diversos segmentos, seja industrial, seja de serviço e etc. Já aqui em Portugal isso é muito diferente. As empresas, elas são menores. Por mais que sejam multinacionais, que também existem, principalmente na área de TI, a gente tem muitas empresas francesas. E na área de call center, empresas americanas, como a TripAdvisor. Mesmo assim, as empresas têm uma constituição muito pequena, muito diferente do que a gente está acostumado. Uma outra diferença que a gente observa nas empresas é que no Brasil o dono de uma empresa é o empresário. Ele tem uma hierarquia que vai dar todo o suporte para ele, então ele vai ter um gerente, ele vai ter um coordenador e assim sucessivamente aos demais cargos. E aqui é muito comum a gente ter o dono da empresa, o empresário, ali junto com os seus funcionários, os seus colaboradores, fazendo todo tipo de trabalho. Ele não é só quem recebe o dinheiro, ele põe a mão na massa. E a gente inclusive observa a quantidade de empresas familiares que existem em Portugal. E que a gente no Brasil dificilmente trabalha diretamente com o dono. A gente até conhece, vê de longe, sabe quem é, em empresas um pouco menores. Em empresas maiores, ou vai ter um CEO, ou vai ter um diretor-geral, então a gente nem tem acesso ao proprietário, já que isso é mais comum, que ele esteja presente junto, fazendo qualquer atividade dentro da empresa dele. Agora, um aspecto que é muito diferente, e isso para quem veio de grandes empresas vai sentir bastante, é na parte de gestão, principalmente naquele modelo de obter resultado e uma produtividade baseado em gestão de excelência e uma liderança de ponta. O que eu observo, pelo menos aqui em Portugal, mesmo aqueles colegas que trabalham em empresas um pouquinho maiores, não é tão comum da gente ver. Então a gente já estava até acostumado com várias regras, com várias políticas, com vários conceitos, como por exemplo, os feedbacks estruturados, como avaliação de desempenho, como as reuniões de resultado, os desdobramentos de metas. Quem trabalha em grandes empresas no Brasil é muito comum que receba então, quando há o desdobramento de metas, né, que isso começa com a diretoria, vai para a gerência e a gerência então vai distribuindo para toda a sua equipe, você ter conhecimento do seu papel, quais contribuições que a empresa então espera que você cumpra, que você realize, para que juntando cada pedacinho, e claro que quando a meta é atingida, você recebe bônus, né? Essas práticas que são muito americanas, a gente encontra muito isso nos Estados Unidos, e o Brasil se adaptou muito a isso. Então eu, gente, como fui gerente nos últimos 10 anos de grandes empresas, de multinacionais, eu era muito treinada para isso. Esse perfil de gestão eu não vejo muito aqui, eu vejo isso de uma forma muito tímida, a não ser nas empresas americanas. Porque nas demais é aquele dia a dia, ele não é muito estruturado. E tem inclusive algumas diferenças nos meus treinamentos, por exemplo, a gente nem deveria mais utilizar algumas nomenclaturas, né? Como empregado, como patrão, e sim, colaborador, gestor. Então essas práticas para quem vem do Brasil vai sentir aqui em Portugal, porque não é comum. Ah, não existe? Existe de uma forma bem tímida, bem embrionária, em algumas empresas, mas de modo geral isso não acontece. Aquelas análises, né, dos nossos KPIs não é muito comum aqui. Muito bacana que a gente conheça essas diferenças, ter mais ciência de como que as coisas acontecem em outros países e para a gente não sentir tanto. Acredito eu que o Brasil seja o país onde mais existem leis trabalhistas que dê tanto suporte para o colaborador e tanto apoio. Eu sinto uma certa carência aqui em Portugal. Existem sim algumas empresas, né, que dão aquela escorregada. E aí que entra qual que é o apoio para o colaborador.
e você pode ter muita dor de cabeça por você exigir um direito seu. Diferente também no Brasil, que o que mais tem é lei trabalhista e que a gente sabe que isso funciona. Eu, como trabalhei em grandes empresas, né, e sempre na área financeira, então eu tinha muito acesso a essas informações, principalmente de processos trabalhistas. Então eu posso te afirmar que no Brasil, quando um colaborador entra com um processo contra uma empresa, em pouco tempo a empresa já tem automaticamente o valor bloqueado pelo banco porque teve uma ordem judicial. Aqui eu não vejo isso com... Um outro ponto que é muito diferente também é sobre a descrição das suas atividades. No Brasil, a gente já tem o Job Description. Quando você é contratado, você já conhece todas as suas funções, quais são as suas principais responsabilidades e você então já assume o seu cargo sabendo, eu vou fazer isso, fazer aquilo, que está tudo muito dentro do seu perfil e geralmente da sua formação. Já aqui em Portugal, as coisas são bem diferentes. Quando você é contratado, você é um empregado. Isso quer dizer que você vai fazer aquilo que o seu patrão mandar, independente do seu cargo. Então é muito comum a gente ouvir de diversas pessoas que têm um cargo, por exemplo, de assistente de logística, inclusive limpa o lugar. E isso aqui, gente, é comum, é normal, é a prática. Isso é outra coisa diferente que a gente precisa ter conhecimento. Muito comum a gente encontrar nas empresas no Brasil é o plano de carreira. É algo muito falado e a gente, inclusive, quando passa por este processo de gestão baseado em liderança, que a gente tem até conhecimento de quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas fortalezas, o que a gente precisa melhorar. A gente está em processo de desenvolvimento contínuo e sendo cobrado com muito afinco. Olha, esse comportamento tem que melhorar, essa habilidade tem que se desenvolver, essa competência tem que ser mais forte, vai estudar, vai se reciclar. A gente é muito provocado a estar constantemente em desenvolvimento. Eu falo isso porque eu passei por isso por toda a minha carreira e também multiplicava isso para as minhas equipes. E cobrava também. Agora, isso não é comum a gente ver aqui em Portugal. É muito comum a gente conhecer pessoas que estão há décadas fazendo a mesma atividade. Comportamento onde a gente é estimulado o tempo todo a estar aprendendo coisas novas para que a gente possa então concorrer a uma vaga e ir crescendo na nossa carreira, ter um plano de carreira, a gente saber até onde a gente pode chegar. Isso aqui é muito tímido também. Então isso é muito importante para a gente ter ciência das diferenças, principalmente em meio de grandes empresas no Brasil, onde já estava muito mais acostumado a fazer parte de um todo. Aqui esse todo ele já não existe para você. A gente tem a ciência disso. E uma outra diferença onde o colaborador não tem aquele pacote de direitos que quando ele é desligado de uma empresa, ele recebe. Então, gente, esquece, aqui não existe o fundo de garantia, aqui não existe a multa sobre demissão, aqui não é assim. Aqui é muito simplificado. Aquele dinheiro todo que a gente recebe quando a gente é demitido, principalmente quem tem muitos anos na empresa, isso aqui é bem diferente. Outra diferença também é sobre os benefícios, que no Brasil é lei, por exemplo, todo colaborador ter direito ao vale transporte. Isso aqui não, isso aqui é por sua conta. Existem empresas que te dão um valor de subsídio, mas isso depende, varia de uma para outra. Não é lei, não é obrigatório. Uma outra coisa diferente também é que no Brasil é muito comum que quando você se candidata a um cargo específico, já está fechado o salário, o pacote de benefícios, tal. Isso aqui em Portugal já é bem variável, porque você consegue ter uma negociação diferenciada. Então é muito comum que você encontre pessoas que façam até a mesma coisa que você e que ganhem um pouco mais ou que ganhem um pouco menos, diferente no Brasil, que isso por lei não é permitido. Também cabe um processo trabalhista se isso acontecer. Então essa negociação de benefícios, ela é muito individual. O que pode ser muito positivo se você tiver um gestor justo, um gestor correto, mas ele pode sim ficar aos olhos, né, de quem decide. Eu não gosto muito deste perfil de negociação livre, eu gosto mais de uma política, eu gosto mais de uma regra, e a gente batalha por aquilo onde já está muito transparente. Existem muitas diferenças, tanto em leis trabalhistas, liderança forte e excelente, e isso aqui a gente já não vê com tanta facilidade. Então, para que você não tenha um choque grande, venha já ciente destas mudanças que a gente também vai precisar se adaptar e aprender a conviver da melhor maneira possível neste novo ambiente de trabalho. E
Vocês, quais foram as suas diferenças, o que vocês sentiram quando começaram a trabalhar aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E se vocês curtiram, deem um like, subscrevam no meu canal, cliquem no sininho para receberem sempre os próximos vídeos.